Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar sobre Golias, aquele mesmo que lutou com Davi e perdeu a guerra. Nós ouvimos desde criança falar sobre Golias. As criancinhas na escola dominical já falam: "E vamos vencer o Golias". Mas nós não sabemos a vida de Golias, nós não sabemos como surgiu esse gigante Golias aqui na nossa Bíblia. Mas quando nós vamos na cultura judaica, nós vamos entendendo claramente da onde surgiu esse gigante Golias. Só que quando Davi luta com Golias, que é um episódio famosíssimo, ele pega 5 pedras, né? A gente ouve falar, Davi pegou 5 pedras. E aí, sem o entendimento, sem o conhecimento da cultura, sem o conhecimento da palavra, eu fico percebendo que as pessoas falam dessas 5 pedras de forma aleatória. Ah, ele pegou 5 pedras porque se ele errasse a primeira tinha mais 4. Poxa, Davi, ele era precavido. Ele levou 4 pedras a mais na funda. Irmãos, até muito tempo eu achava perfeita essa explicação. Até entender que essas 4 pedras a mais que o rei Davi levou, que ainda não era o rei Davi, era um menino ainda, não era estratégia. Não era esperando um possível erro, não. Davi sabia que ele não ia errar. Davi tinha certeza que ele não ia errar usando aquele instrumento chamado funda. Eu vou deixar aí para você ver esse equipamento chamado funda para você entender. Que a funda foi um instrumento de guerra que Davi usou. Mas Davi, ele tinha certeza que ele não ia errar a primeira pedra contra o gigante Golias. Sabia? E aonde está isso, Cláudia? Aqui no livro de Juízes. Opa, vamos voltar lá. Juízes 20, a partir do 15. Olha o que diz. Porque Davi não ia errar a sua pontaria. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que arrancavam a espada, e fora os moradores de Gibeá, dos que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todos este povo havia, olha aí a chave da nossa resposta, 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Esses homens tinham uma estratégia, esses homens eram peritos com a funda. E um fiozinho de cabelo, eles acertavam, um fio de cabelo. E essa mesma técnica que Davi tinha, essa é a mesma técnica que Davi utilizava para defender as suas ovelhas. Davi tinha certeza que ele não ia errar a cabeça do gigante. Ora, se não errava um fio de cabelo, ia errar a cabeçona do gigante? Claro que não. Então, a pedra que ele acertou no gigante, ela foi precisa e o derrotou, o matou. Porém, sobraram 4 pedras. E por que sobraram 4 pedras ainda sem utilização? Bem, isso aí a cultura, os judeus sempre vão falar, porque as 4 pedras que ele não usou foi porque os irmãos de Golias fugiram. Quando viu Golias cair ao chão, os seus irmãos fugiram. A palavra vai dizer que quando Davi vence, os guerreiros de Israel, eles se animam e se fortalecem. E nesse momento, os irmãos de Golias
foge. E são exatamente 4 irmãos que fugiram. Porque, na verdade, esses cinco gigantes, eles estão defendendo o seu território, os filisteus, eles estão defendendo o seu território, que é ali a Filisteia. E esses 5 gigantes, eles formam então uma colisão defendendo o seu território, que é ali, vamos falar, que são os filisteus. Mas justamente na derrota de um, os outros 4 fogem. Mas a Bíblia, ela continua com essa história dos gigantes lá na frente. E como a gente está falando de gigante, vamos falar desse também aqui. Porque nós sabemos que a origem dos gigantes, lá no início de Gênesis, lá no livro de Gênesis, é a união das mulheres com um grupo de anjos caídos. Então, surgiu esses seres chamados gigantes, néfilis, que nós já estamos falando há algum tempo. Só que eu quero deixar bem claro aqui para você que realmente a Bíblia nos fala de gigantes. E às vezes fica uma coisa solta. Mas aí com o estudo isso vai se conectando e a gente vai entendendo bem melhor a história. Então aqui no tempo de Davi, há gigantes na terra. Aqui no 2 Samuel 21:15 diz a história da família dos gigantes, da família de Golias, os seus irmãos. Olha como diz: tiveram mais os filisteus, como eu falei, a colisão, uma peleja contra Israel. Ou melhor, tiveram mais uma guerra, né? Além daquela em que Golias foi derrotado, agora mais uma. E desceu Davi, de novo Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou, porque eram 4 gigantes. E aí nós vamos ver o nome dos famosos irmãos, ou quer dizer, não tão famosos assim, que muitos nem ouviram falar ainda desses gigantes. E se você ainda não ouviu falar desses gigantes, deixa aí para mim. Isbi-Benob, que era filho dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. E ele intentou ferir Davi. O negócio era Davi, porque Davi já tinha matado Golias. Agora eles vêm com força contra Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Quer dizer, o seu sobrinho vem em seu socorro. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, os seus servos que já haviam aprendido a lutar, né, a combater, diz: você não vem mais, porque você se cansou demais. Então, para que a lâmpada de Israel, para que você seja preservado, você não vem mais. E aconteceu depois disso que houve em Gobé ainda outra peleja contra os filisteus. Os filisteus são aquele também que são adoradores de Dagon. É aqueles com quem também Sansão, ele vai no seu último dia de vida derrubar as pilastras ali do templo e matar um grande número. É ali nesse mesmo local. E então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Então, Saf é outro irmão de Golias, do gigante Golias, e é ferido agora por Sibecai, um dos homens de Davi também. E aí continua as pelejas. É peleja contra o gigante e querem destruir a Israel, querem destruir principalmente a Davi. Então,
outra guerra. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaaré, Oreguim, o belemita, feriu Golias, o geteu. Agora esse Golias é chamado Golias geteu, que vai diferenciá-lo do Golias que Davi matou. E aí começa a especificar quem era esse gigante aqui, cuja lança era de arte, cuja lança era a arte como um eixo de tecelão. Quer dizer, só aonde ele pegava era como um eixo do tecelão, que era uma coisa enorme. E aí nós continuamos. E aí a luta continua, a peleja continua em Israel e vamos para outra guerra. E houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura. Esse gigante aqui, ele não é nomeado, mas algumas de suas características são apresentadas para a gente diferenciá-lo. Onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, e 24 ao todo. E também este nascera 2 gigantes. Então, ainda continuam falando desses seres chamados Néfilins, gigantes, que a gente tem que associar, que eles são mencionados lá no livro de Gênesis e estão aqui sobre a terra lutando contra o povo. Esse injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então aqui nós estamos vendo os irmãos de Golias como foram destruídos. Então Davi, quando ele pega as 5 pedras, ele não pegou as 5 pedras esperando errar um deles. Não, ele pegou as 5 pedras porque era cada pedra para esse gigante. Uma pedra era para Golias, que acertou, mas esses 4 fugiram. Então a segunda pedra seria para Isbi-Benob, a terceira pedra seria para Safé, a quarta pedra seria para Golias, o geteu, e a quinta pedra seria para esse gigante, que é diferenciado porque ele tem 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, ao total 24. Então, assim nós estamos vendo como os gigantes, irmãos de Golias, foram destruídos por Davi e pelos seus servos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar e deixar o seu comentário para ajudar no engajamento. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.